Em Marcos capítulo 10, versículo 17, está escrito: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O versículo 18, respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Parece que Jesus, ele negou ser bom, porque ele disse: ninguém é bom senão um, que é Deus. Então parece que Jesus está negando ser bom. E é verdade. Jesus, ele realmente está negando ser bom. E por que Jesus faz isso? Jesus, ele nega ser bom porque Jesus disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus, ele veio aqui na terra não para manifestar a sua bondade, mas para manifestar a bondade do Pai. Jesus, ele estava respondendo àquele homem que lhe perguntou: que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus estava respondendo àquele homem que toda a bondade que o próprio Jesus manifestava não era a bondade dele. Ele veio manifestar a bondade do Pai. Ele veio fazer a bondade do Pai. Se ele curava, ele veio manifestar a bondade do Pai. Se ele salvava, ele veio manifestar a bondade do Pai. Então toda a bondade que Jesus fazia não era uma bondade que estava nele, era uma bondade que o Pai lhe mandou fazer. Porque Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim manifestar a bondade do Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. Então, quando Jesus, ele usa esse termo de que ninguém é bom senão um, que é Deus, Jesus, ele responde na posição de homem e não na posição de Deus. É importante destacar que Jesus nunca deixou de ser Deus, porque ser Deus não é um cargo de uma empresa que no dia seguinte o funcionário pode ser demitido. Ser Deus não é um cargo, ser Deus é uma condição eterna. Então Jesus não poderia deixar de ser Deus em momento algum, ele era o próprio Deus mesmo em forma humana. Só que na posição de homem, Jesus, ele abriu mão dos seus atributos divinos, ele abriu mão da sua onipresença. Por exemplo, na forma humana, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ao assumir a forma de homem, Jesus teve que abrir mão dos seus atributos divinos. Ao assumir a posição de homem, Jesus, ele tornou-se submisso à vontade do Pai. Ele veio fazer somente o que o Pai manda ele fazer. É por isso que ele disse: eu não sou bom, ninguém é bom senão um. Porque a bondade de Jesus não era a bondade dele mesmo, era a bondade do Pai. Ele disse que ele veio fazer a vontade do Pai, ele veio manifestar a bondade do Pai. Veja, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 5, versículo 8, para ficar mais claro o que Jesus quis dizer. Hebreus capítulo 5, versículo 8, está escrito: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É interessante isso. Hebreus capítulo 5, versículo 8, está escrito que Jesus teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, em outras palavras, Jesus, ele teve que aprender, porque ele estava na forma humana, ele não nasceu sabendo, ele teve que aprender. Em outras palavras, ele abriu mão dos seus atributos divinos, ele teve que aprender como qualquer homem, ele teve que aprender inclusive a ser bom. Jesus teve que aprender bondade, e ele aprendeu essa bondade com o Pai. Como qualquer homem aprende, ele teve que aprender a ser bom. E é por isso que Jesus diz: ninguém é bom senão um, que é Deus. Ele fala de bondade no sentido absoluto. A bondade humana é diferente da bondade absoluta de Deus. A bondade humana é uma bondade aprendida. E foi essa bondade que Jesus teve que aprender, porque ele nasceu como um homem, teve que aprender a bondade como um homem. Mas a bondade no sentido absoluto, no sentido perfeito, ninguém consegue atingir essa bondade. Nenhum homem consegue ser bom no sentido absoluto, no sentido perfeito. E é por isso que Jesus diz: ninguém é bom senão um, que é o Pai. Só o Pai consegue ser bom no sentido perfeito e no sentido absoluto. A bondade de Jesus, segundo Hebreus capítulo 5, versículo 8, foi uma bondade aprendida, que ele teve que aprender como um homem, uma bondade que ele teve que aprender com o Pai a ser bom, e ele manifestava as obras do Pai e a bondade do Pai por meio de curas, por meio de milagres. Então, Jesus está dizendo que ninguém consegue ser bom igual ao Pai.
E é interessante que essa resposta de Jesus, ela na verdade, ela responde perfeitamente à pergunta daquele jovem rico. O jovem rico perguntou: "Que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus responde que não há nada que possamos fazer, porque ninguém consegue ser bom perfeitamente como o Pai é bom, ninguém consegue ser bom de forma absoluta como Deus é bom. Então Jesus está respondendo à pergunta daquele jovem, porque aquele jovem, ele tornou-se rico por meio do seu merecimento e do seu esforço, e ele também queria herdar a vida eterna por meio do seu merecimento e do seu esforço. Mas Jesus diz: "Não, jovem, você entendeu errado. Ninguém consegue ser bom o suficiente para herdar a vida eterna, porque a salvação não é por meio de obras, a salvação é pela graça." Então a resposta de Jesus é para fazer aquele jovem rico entender que ninguém consegue alcançar a salvação por obras, porque ninguém consegue ser bom perfeitamente como Deus é bom. E é por isso que Jesus diz: ninguém é bom senão um, que é Deus. Porque Jesus está falando de uma bondade humana, uma bondade que é aprendida, e não da bondade absoluta de Deus, que é uma bondade perfeita que nenhum homem consegue atingir. A melhor bondade dos homens não chega nem perto da bondade perfeita e absoluta de Deus. E é por isso que a salvação, ela nunca pode ser por meio das nossas obras, porque as nossas obras, elas nunca chegam perto da perfeição e da bondade absoluta de Deus, mas a salvação, ela é exclusivamente pela graça. E é por isso que Jesus diz: ninguém é bom senão um, que é o Pai. Porque Jesus, ele não veio manifestar a sua bondade, ele veio manifestar a bondade de Deus. Jesus estava submisso à vontade de Deus, e é por isso que Jesus disse: tudo que você está vendo de bom que eu faço, na verdade, eu estou cumprindo o plano de Deus, eu estou fazendo cumprir a bondade de Deus aqui na Terra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like,